agradecer a vocês pelo convite, né? É uma honra para mim falar em Rondônia, porque é um tribunal que eu ajudei e vi crescer, né? E hoje nós temos um conceito muito bom a nível nacional, graças àqueles pioneiros, ao Fuad, César, Clemenceau, Dimas, né? Que implantaram essa justiça aqui em Rondônia. Eu sou nascido em Natal, Rio Grande do Norte, né? Lá no Nordeste chama fim de rama, né? Quando eu nasci, meus irmãos todos já eram sou filho de velho, fui criado praticamente por vó. Não conheci meu avô, mas conheci meus pais, que eram então, lá, depois que meu pai faleceu, eu tinha 8 anos, eu fui morar em São Paulo, na casa de uma irmã minha. E lá fiz o ginásio e o clássico. Depois retornei a Natal e me formei em Direito e Sociologia em Natal, Rio Grande do Norte. Logo que me formei, fiz concurso público para procurador do INCRA, né? Passei, fui chamado e fui mandado para o interior do Pará. Era a época da Transamazônica e da colonização em Altamira, no Pará, né? Lá em Altamira, comecei a trabalhar como procurador, né? Iniciei minha carreira mesmo na área jurídica, né? Lá conheci minha mulher, me casei lá em Altamira. Depois de Altamira, fui transferido para o estado do Acre, no qual eu respondia tanto pelo Acre como pelo território federal de Rondônia, né? Eu era o coordenador regional de regularização fundiária em toda essa região. Depois de lá, no INCRA ainda, eu fui trabalhar em Marabá, no Pará também. Era uma zona de conflitos fundiários muito sérios, né? Mas terminei lá e fui transferido para Brasília posteriormente. E em Brasília eu fiz concurso para juiz dos territórios federais, na qual estava Rondônia. E logo em seguida que nós fizemos o concurso para juiz dos territórios, né? Criou-se o estado de Rondônia, né? O território passou a ser estado. E o tribunal, o desembargador Fuad, que era o primeiro presidente do tribunal, precisava implantar, mas dependia de fazer primeiro o concurso para juiz de direito já daqui, e foi aproveitado pela lei de organização judiciária, quando da criação do Estado, juízes os concursados do concurso para juiz de território. E como eu já tinha aqui família, que eu tinha o meu irmão César Montenegro, que foi também desembargador do Tribunal de Justiça, nós viemos aqui para Rondônia. Veio o doutor Douglas Evangelista e Eulélio Muniz. Eram 3 concursados e ficamos aqui no território. Enquanto isso era feito o concurso, né? Eu participei, inclusive, quer dizer, auxiliava o Clemenceau, o César, o Dimas, né? Durante o concurso para juiz de direito, agora já aqui do território, do qual passou remanescente do primeiro concurso de juiz de direito aqui do estado de Rondônia, o desembargador Renato, né? O desembargador Walter de Oliveira e o desembargador Rússio. Esses são já do primeiro concurso, né? E aí veio a Constituição Estadual de Rondônia, do novo Estado, né?
Essa Constituição criou, o tribunal era composto de sete desembargadores, a Constituição do Estado criou mais 2 vagas, né? E nessas 2 vagas eu entrei por antiguidade e o desembargador Hércules entrou por merecimento, né? E, quer dizer, em menos de 1 ano e meio, em menos de 2 anos, né, eu cheguei eu ascendi ao cargo de desembargador, né? Fazia parte da Câmara Criminal, né, que era composta do desembargador, inicialmente desembargador Dimas, desembargador Alto Castanheira e eu. Depois, quando o Fuad deixou a presidência do tribunal, veio a ser membro da Câmara Criminal e o Aldo foi ser corregedor, né? Nisso aí nós fizemos, aí já foi feito o 2º concurso, na qual passou o desembargador Sansão, que é remanescente do 2º concurso para o cargo. Ele, o desembargador Walter também, Walter Waltenberg, também é do 2º concurso. E o tribunal foi crescendo, né? Outra coisa interessante que que eu posso destacar também é com relação à primeira eleição que teve aqui, porque o tribunal foi instalado em 82, né? E a eleição era em novembro. Então, o tribunal tinha que ser imediatamente constituído, o tribunal eleitoral imediatamente constituído. Eu também tive a honra de participar do primeiro tribunal, que era eu e o doutor Douglas Evangelista, os juízes de direito. O desembargador Daci Ferreira e o desembargador Hélio Fonseca eram os membros do Tribunal Regional Eleitoral, da primeira composição do tribunal, e tivemos nessa composição, uma coisa interessante, que tivemos a presença do juiz federal de então, aqui em Acre e Rondônia, que era o ministro Ilmar Galvão, que depois veio a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, o primeiro. E realizamos, os juízes todos não eram nem vitalícios e já exerceram a jurisdição eleitoral e tiveram a responsabilidade de formar a Assembleia Estadual Constituinte, né? Todas as câmaras de vereadores, né? E o Estado não estava, o interior ainda não estava acostumado com esse tipo de eleição, que as eleições antes eram só por cargo de deputado federal, eram 2 vagas de deputado federal. Então, a eleição era só de 4 em 4 anos, e de uma hora para outra fomos apurar a eleição para 3 senadores, né? 8 deputados federais e a Assembleia Estadual Constituinte. Então, realizamos, né? Tínhamos também grande dificuldade, nós não tínhamos o que tínhamos hoje, que é título eletrônico, né? No computador, eleição via computador. As eleições os títulos eram manuais, etc. E, na verdade, não existia zona eleitoral no interior. Então, se transferimos, baixou-se uma resolução dizendo que quem morasse, vamos dizer, em Cacoal ia votar só em Cacoal lá. Mas o título era aqui de Porto Velho, né? Isso criava uma confusão muito grande. A apuração também era uma verdadeira festa, né? Que havia os políticos lá e eles brigavam pelo nome deles, etc., né? Eu digo muito hoje aos meninos novos que hoje a eleição não tem graça, né? Porque a gente passava um mês assim só apurando eleição, confusão, recurso, etc., briga de político. Agora não, agora acabou a eleição, já se tem um resultado. Muitas prisões.
muitas prisões, etc., né? Fechavam jornais, às vezes fechavam jornais, etc., né? Eu, quando fui presidente do eleitoral, mais ou menos às 11 horas, um dos colegas meus do eleitoral resolveu apreender a edição do jornal aqui da cidade. Isso causou isso, né? Votou contra a liberdade da imprensa, etc., né? Aí eu me lembro que eu fui dar uma entrevista na TV Rondônia, né? Aí eu disse, olha, isso não é nada, porque os jornais foram apreendidos às 5 horas. Toda a população de Porto Velho já tinha lido aquele jornal. Quer dizer, a apreensão feita pelo tribunal não causou impacto nenhum à liberdade de imprensa, né? Mas é claro que a imprensa repercutiu isso, né? Aí saía lá o jornal criticando a justiça eleitoral, etc. Isso aí já foi na eleição, na primeira eleição para prefeito aqui da capital, que ainda era também no modo antigo de fazer eleição. O desembargador Clemenceau, que seria, por ser mais antigo, seria o presidente do tribunal, não queria ser presidente. Naquela época ninguém queria ser presidente, né? Porque nós não recebíamos nem jeton, entendeu? O jeton era pago pelo governador do estado, você veja bem, porque não existia orçamento para esse tribunal eleitoral, né? Então não havia assim, interesse, ninguém queria ser presidente, porque a eleição era uma verdadeira confusão. Então eu fui presidente e o Clemenceau foi vice. E posteriormente, depois de eu deixar a presidência do Tribunal de Justiça, eu fui novamente presidente aí já, mas ainda a votação ainda era no modo antigo, né? Foi 2 anos depois que eu deixei a presidência que passou a ser pela eletrônica, voto eletrônico. Assim que foi instalado o tribunal, que foi feito o concurso, os juízes, os concursados foram imediatamente designados, até porque o tempo urgia, a população exigia, tinha a questão da eleição, etc. Eles foram para o interior e nós, naquela época, nós éramos encarregados de levar o juiz à comarca do interior, né? Nessa comarca era uma verdadeira festa, né? Eu me lembro que eu e o desembargador Dimas saímos aqui em caravana para entregar o pessoal do segundo concurso. Eu me lembro que quando deixamos o Sérgio Lima lá em Rolim de Moura, né? Sozinho lá em Rolim de Moura, nós deixamos ele, fizemos lá, o Dimas fez o discurso dele lá, aí saímos de lá direto para dormir em Cacoal, que o hotel em Rolim de Moura não existia. E eu me lembro bem da sala, da cara penosa do desembargador Sérgio, porque sozinho lá naquele lugar, que era considerado um lugar muito violento, né? Era um movimento tremendo, era o lugar mais movimentado, tanto que foi a primeira cidade a virar comarca, que não tinha sido no começo, né? Porque lá era distrito de Cacoal. Bem, o maior prazer é sentir como o filho cresceu, é adulto, né? E tem sucesso. Esse é o maior desafio esse é o maior alegria que eu tenho, né? O maior orgulho que eu tenho da Justiça de Rondônia, né? Nós não devemos nada a nenhum outro tribunal. Me lembro que no começo, quando eu ia às primeiras reuniões de presidente, eu ficava impressionado com os outros tribunais, né? Porque ia, por exemplo, o Tribunal de São Paulo, quando a gente fez concurso, na minha época, o Tribunal de São Paulo era o tribunal mais citado. Hoje, praticamente, nós não citamos, nós estamos mais tribunais superiores, né? E nós hoje nós temos juízes de primeira qualidade na Justiça de Rondônia. Tivemos também situações importantes, como a questão quando houve o conflito entre Rondônia e Acre, né? Que nós deslocamos uma equipe grande daqui, Ministério Público, Defensoria Pública,
e fomos prestar jurisdição lá em Extrema, em Nova Califórnia, né? Que era uma situação muito difícil, porque, na verdade, aquela região era abandonada por Rondônia, apesar de que, originalmente, nos mapas políticos brasileiros estarem como estado de Rondônia, mas, na verdade, quem cuidava de lá era o estado do Acre. Colégios eram do estado do Acre, a telefônica era do estado do Acre. Então, nós não tínhamos quase atuação no estado de Rondônia. E levamos uma equipe grande de juízes, promotores, defensoria pública, tudo para prestar jurisdição, né? A população lá ficou muito satisfeita e eu acho que serviu para implantar para que Rondônia tomasse posse daquela área. Isso, né? Tivemos também a formação da Escola da Magistratura, né? Eu tive também a alegria de ser o primeiro diretor. Nós não tínhamos condições nenhuma. No começo, eu era corregedor, eu dava o suporte da corregedoria. Posteriormente, eu não era mais o corregedor. Então, às vezes, eu entrava em atrito, porque o corregedor não aceitava que deslocasse um juiz de um lugar para outro, né? Não aceitava nenhuma sugestão dada pela escola, né? E a escola naquela época não tinha verba, não tinha estrutura. Hoje eu digo que hoje também tenho orgulho da escola, que eu ajudei a fundar, né? Fui diretor durante 6 anos, você vê, também ninguém se interessava a ser diretor de escola naquela época também não, né? Então, mas eu fui diretor durante 6 anos, né? E hoje eu vejo como a Escola da Magistratura como uma verdadeira universidade, né? O número de cursos, né? Às vezes eu acho até que é exagerado o número de cursos, mas tem um número de cursos tremendos, né? De tudo, não só de direito, como também de recursos humanos, etc., né? Então a escola também é uma grande alegria. Também é uma grande satisfação da gente ver a evolução do Tribunal de Justiça com relação à questão da informática. Eu me lembro que quando eu era presidente, eu fiz um contrato com a IBM, né, e que criou o SAG, que foi o embrião do sistema de informática desse tribunal. Porque antes disso, a informática aqui só serviria para fazer a folha de pagamento do pessoal. E nós tínhamos a seguinte situação, teve um servidor que era da informática, simplesmente abandonou o tribunal e nós ficamos sem condições. Que a gente queria exigir dele, ele dizia não quero. E como ele era o dono daquilo, do segredo da informática, né? Isso inviabilizava o funcionamento do tribunal, porque era exatamente a folha de pagamento. Na época era difícil, né? Enquanto eu fui presidente também, era muito difícil, era um sacrifício para mim, todo santo mês, todo dia 15, ter que ir brigar com o governador. Todo dia 15 eu tinha que brigar com o governador e ele não repassava. Chegou uma vez que quis repassar, porque nós vivíamos também, tem que ver que naquela época nós vivíamos uma inflação muito alta, né? Nós vivíamos uma inflação muito alta, era 80%, 90%. Então se fazia o orçamento em julho, agosto, setembro, quando chegava em janeiro, o dinheiro não pagava folha de pagamento, não pagava coisa nenhuma. E eu fui, aí o recado que eu recebi do governador, do chefe da Casa Civil, mandou dizer que o governador tinha dito que eu tinha que me virar com o orçamento que tinha. Isso fez com que eu tivesse que me deslocar a Brasília, onde eu fui lá pedir, requerer a intervenção federal do Estado. E só mediante um despacho lá de um dos ministros do Supremo, pedindo informações, é que o governador resolveu
teve que cumprir, né? Porque ele ficou com medo que, de fato, fosse decretada a intervenção. Então, você tinha o presidente do tribunal, ele vivia de pedir esmola ao governador. Todo dia 20, dia 15, 16, já começava aquele corre-corre. O governador se escondia, etc, etc. Então, isso também melhorou exatamente quando também eu consegui que um dos governadores, né, ampliasse o Funju, porque o Funju era muito pequenininho, então eu precisava ampliar para as custas judiciais todas, que eram devidas por processos judiciais, que as partes pagavam, fossem remetidas para cá. E com isso foi melhorando. Hoje em dia, não sei nem se eu posso dizer isso, né, nós vivemos, pelo menos na minha impressão, nós vivemos a mil maravilhas, né? Nós pagamos em dia, né? Nosso servidor é bem pago, né? É certo que nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que recebemos, né? Nós queremos sempre mais, mais. Mas eu acho que todos estão, pelo menos, satisfeitos, porque sabem exatamente a data que recebe a folha de pagamento, seu contra-cheque. Como é que funcionava o território? O território tinha o governador de Rondônia, era um governador do Exército, do Amapá do Amapá era da Marinha e de Roraima era da Aeronáutica, né? Era praticamente um posto militar, né? E sempre vinha um coronel e também era admissível ad nutum, dependia também do comandante lá de Brasília, né? O comandante lá de Brasília resolvia mudar, se mudava. Tivemos bons governadores, bons administradores, eu acompanhei, porque eu já conhecia Rondônia através do INCRA, né? Tivemos bons governadores, como foi o Coronel Teixeira, que instituiu o Estado, né? Que foi importante na criação do Estado. O antecessor dele, que ele chamava-se Coronel Humberto Guedes, foi um homem que estruturou esse Estado aqui de Rondônia. A maior parte disso, você pode notar que como nós temos colégios estaduais aqui no Estado. E a maior parte deles, né? A maior parte deles foi criação do tempo de território, do tempo que os militares tiveram aqui. Mas não era uma administração que cada comandante que chegasse, ele mudava a administração, né? Então tinha novos objetivos, etc. E eles também não estavam, assim, vamos dizer, muito preocupados com a situação local, né? Eles estavam preocupados mais com a situação nacional. A minha experiência de INCRA, tanto em Altamira, né, como também em Rio Branco, abrangendo aqui, me deu uma experiência muito grande sobre a Amazônia, até a adaptação aqui à Amazônia, né? Porque a gente fora daqui, a gente lá no Nordeste, eu acredito que lá em São Paulo, Rio Grande do Sul, a gente não tem noção do que é isso, né? Porque isso aqui é um verdadeiro mundo, né? O nosso rio aqui é praticamente um mar, né? Os rios da minha terra são secos, né? Dependendo da hora, não tem água nenhuma. Você passa as pontes, é tudo aquilo seco, né? Então, o rio aqui parece são é um verdadeiro mar, tanto aqui quanto do Acre, etc., né? A população acreana também é uma população muito, muito interessante, né? Porque eles viviam isolados lá, né? Tem nordestino lá, mas tudo é isolado, né? É uma sociedade um pouco diferente daqui de Rondônia, né? Eles são muito fechados, né? É uma sociedade meia fechada.
Quando eu nasci, meu irmão já estudava fora, né? Eu estava direito lá no Rio de Janeiro. E a primeira vez que eu vim morar perto dele foi aqui. Nunca tinha morado perto dele. Ele é inclusive meu padrinho de batismo, né? Os meus 2 irmãos mais velhos eram meus padrinhos de batismo. Então, é a primeira vez que eu tive aqui, eu fiquei impressionado com o número de processos e com a capacidade de trabalho dele, porque ele era o único juiz aqui de Porto Velho, era o único juiz e abrangia todo o estado, né? Porque ele veio de Guajará para cá e abrangia todo o estado. Então a casa dele era um verdadeiro mundo de processos, né? Ele ficava ali naquele meio, decidindo sozinho. Naquela época não se tinha assessores, não tinha coisa nenhuma, era o camarada mesmo que resolvia as coisas, né? E ele, no modo de ser dele, ele atendia e demonstrava amor a essa terra, né? Ele terminou, os netos dele são todos rondonienses, né? Então ele saiu do Rio Grande do Norte também muito novo para estudar fora, né? Então ele era o tipo de juiz assim ideal para aquela época, né? Ele praticamente passava o dia trabalhando, né? Trabalhava em casa, né? E fazia as audiências aqui nesse prédio do relógio, né? Porque o fórum atual, e era o fórum antigo, o prédio tinha fundado, né? Aí que construíram o prédio que nós conhecemos hoje foi um prédio novo, que já foi construído no tempo do Clemenceau. O César tinha se aposentado, tinha ido por Rio. Com certeza houve o reconhecimento por parte do tribunal, né? O tribunal fez sessão e resolveu assinar, ele ainda em vida, né? Já velhinho, mas ainda em vida, resolver fazer essa homenagem, né? Que ele era um estudioso também de processo civil, etc. Então, eu acho que os 2 fóruns, tanto o fórum que tem o nome do Fuad, que era um grande advogado de júri, né? E o que tem o nome de César também foram bem adequados. Eu posso também dizer, vocês também conheciam o Fuad antes de ser juiz. Eu conheci ele como advogado. Ele era advogado dos grandes seringalista aqui da cidade e atuava também lá no INCRA, né, que tinha regularização, né, todo esse pessoal todo. O Fuad sempre uma figura inteligente, humana, etc., uma cultura geral tremenda, viu? Eu cheguei a conhecer o velho Fuad. E depois fui desembargador com ele, com o Fuad, né? Eu me lembro, e eu disse isso em um papel que eu escrevi, que a última sessão do Fuad, né? Na quinta-feira, a sessão criminal, ele e o Dimas, e ele defendendo os pontos de vista, né? E nesse eu e o Dimas estavam do outro lado, e ele um discurso tremendo para conseguir convencer, mas terminou não convencendo, nem me lembro disso, porque logo em seguida ele faleceu, no final de semana ele faleceu, né? Mas era uma pessoa, era de uma inteligência, né? De uma inteligência tremenda, né? Ele eu não digo, não, ele é árabe, né? Fuad. Meu pai também era juiz, né? Meu pai também era juiz, pouco conhecimento, porque eu só tinha 8 anos quando ele faleceu, né? Mas me lembro bem dele despachando também, despachava em casa, né? Em Natal não tinha forno, não tinha gabinete, na época dele é que não tinha mesmo, né? Me lembro ele despachando em casa. Me lembro também que eu tinha acabado de aprender as primeiras letras, eu já mexia nos processos, né? Me lembro bem de um processo, né? Até de um furto, né?
o ladrão tinha entrado por meio do... Naquela época, os roubos eram por meio do fogo. Era romântico, né, naquela época. O crime também era romântico na época. Né? Então, pelas histórias que me conta meu pai também foi um grande juiz, né? Era um homem que se formou no Rio, né? No começo do século, 1919, 1920, por aí, ou 18, se formou no Rio e terminou voltando para o Rio Grande do Norte, né? Porque a família dele era porque eles eram casados, casavam-se lá tudo primo com primo, né? Então eles tinham aquelas fazendas lá, engenhos, etc, né? Os pais dele, o meu avô era médico, né? E pra vocês terem ideia, esse homem andou pelo Pará, pelo Rio e terminou morrendo no Espírito Santo. Era médico de uma colônia alemã no Espírito Santo, Santa Teresa, né? Diz que está sepultado lá. Inclusive eu digo que eu ainda vou a Santa Teresa visitar essa cidade, né? Que diz que é uma cidade muito bonita, né? Uma cidade de serra, alemã, uma cidade que naquela época trazia os alemães, né? Isso aí, acho que no tempo do Império ainda, coisa parecida. Tempo de serviço eu já tenho já há algum tempo, né? Já podia ter me aposentado, mas eu sou sincero, eu já me acostumei tanto, eu não sei se é o tempo, né? Que eu não sei, por exemplo, o que é que eu vou fazer em casa, né? Se eu vou ficar implicando, porque eu também não sou uma pessoa de casa, eu sei fazer um café, sei, mas o resto eu não sei fazer nada. Então eu acho que se eu ficar em casa, eu acho que eu vou dar um certo trabalho. A mulher, os filhos, Maria se aposentou, mas ela é muito ativa, está até aprendendo inglês agora, né? Mas eu estava pronto para me aposentar quando ia completar 70 anos, né? Mas como veio uma oportunidade de aumentar, eu disse, não, eu vou aguentar mais. Mas eu acredito que vai chegar a hora que eu vou ter que resolver me aposentar, porque enquanto tenho uma certa saúde, né? Enquanto eu posso viajar, etc., eu tenho que me aposentar. Você não pode ficar o tempo todo só envolvido com processo, com sessão, porque às vezes é desgastante, né? O debate, a discussão, às vezes é desgastante, né? Então eu tenho que estar me preparando e estou me preparando, estou botando na minha cabeça, chegar a hora que vou ter que me aposentar, até que abrir o quadro para outros colegas, né? Há uma preocupação que eu queria que a filha fosse advogada, etc., né? Mas terminou sendo jornalista, né? E eu reconheço que é um trabalho muito desgastante ser jornalista, né? E cheio de nuances, né? Então, de tudo, ela inclusive estudou direito, né? Estudou direito, mas terminou insistindo, brigando com o pai e sendo jornalista. Mas eu admiro muito. Ela disse que o culpado sou eu, que eu lia muito jornal e assistia Jornal Nacional. Então ela ficou doida para ser jornalista, né? Para ver um negócio que o pai admirava muito, que era assistir jornal, escutar jornal. Tem um filho advogado, o outro também formado em Direito. Eu acredito que eu terminei me dando bem, acho que me dei bem com os servidores, né? Fui presidente da associação 2 vezes, né? Fui presidente do tribunal também, e me dou. Não é difícil, é difícil as relações humanas, né? Você às vezes tem que abdicar de algumas coisas, né? Para poder conduzir, etc. Principalmente exercendo cargos de direção, né? Você tem que ter, é uma atividade política,
né? Não é uma atividade de campo. Uma coisa é você pegar um processo e julgar, mas outra coisa é você... O trabalho, inclusive, nos tribunais é muito mais difícil do que o trabalho com o juiz. O do juiz pode ser mais trabalhoso, mas não envolve questões pessoais com colegas, etc., né? Porque às vezes nós temos pensamentos, cada um tem um pensamento de um lado, né? Cada um pensa na direita, na esquerda, no centro, etc. Então, até para julgar, alguns juízes são mais rigorosos na pena, outros são menos rigorosos, né? Então, tudo isso influi, a formação pessoal de cada um influencia na hora do julgamento. E nós todos somos individuais. Tive a honra de fazer parte da banca do nosso presidente e de levar ele a presidente Médici. Levar ele a presidente Médici, largar ele lá. Ele foi um dos que eu larguei ele lá em presidente Médici. Eu digo que antigamente era mais fácil a gente participar de comissão, porque nós mesmos que organizarmos, agora temos que contratar empresas, né, para organizar, por causa do número de candidatos, né? Antigamente não tinha o número de candidatos que teve agora nesses últimos concursos, pelo menos. Isso tudo torna difícil para ser presidente da comissão, né? Eu acho que outra coisa que tem, eu vou falar sobre julgamento aqui do tribunal e dos juízes, né? Antes da criação do Território Federal de Rondônia, isso já é a parte mais histórica, né? Houve aqui havia uma possessória e terminaram matando o advogado dessa possessória, que era o doutor Agenor de Carvalho, até um bairro. Era aquela área que nós chamamos de Nova Porto Velho. Aquela área o pessoal invadiu, era uma área particular que estavam fazendo loteamento. O pessoal invadiu, né? E posteriormente houve essa morte. O Agenor foi assassinado. Inclusive os júris foram feitos já feito até o Antônio Cândido, que era o presidente do Tribunal do Júri à época. Então, esse crime teve repercussão nacional. Os jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, Jornal do Brasil, né? O Movimento, Opinião, todos falavam desse crime do Agenor aqui em Porto Velho. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui na capital, eu fui ser juiz da primeira vara civil. E na primeira vara civil havia o processo da possessória. E eu saí daqui, saí do meu gabinete e fiz uma inspeção judicial lá. Então fui, Arquelau e Pedoriga eram os advogados dos donos do loteamento. E aí tinha o Amir Lando, o Tadeu Fernandes, o Essi e o Zé Clarindo. Eram os advogados dos poceiros. O Amir era advogado dos poceiros, né? Também, né? Então nós fizemos lá, terminou essa inspeção terminou em um acordo entre as partes, né? Então esse eu acho que é um julgamento importante, né? Eu fiquei preocupado até quando o tribunal resolveu incinerar os processos, para que esse processo também não fosse incinerado. Porque esse, junto com o processo do júri, né? Houve o júri, veio advogado aqui, até de São Paulo aqui, né? Esses júris foram muito famosos já no estado de Rondônia, presidido pelo Cândido, veio advogados de São Paulo, etc. As pessoas foram absolvidas, né? O fazendeiro também foi absolvido. Então, essas são coisas de grande repercussão que existia aqui, na época de criação, de passagem do território para o estado de Rondônia. Logo no começo, uma das matérias exigidas era o direito agrário, né? Era uma das matérias exigidas aqui.
né? Isso passou, porque acontece o seguinte, a formação aqui, praticamente de todo o norte, eram grandes seringais, castanhais, né? Que o camarada era dono de 1 milhão de hectares, não era coisa pouca, né? E de uma hora para outra o Estado brasileiro, né, estabeleceu que eles não eram donos de nada. Os registros públicos também eram, porque ninguém vinha aqui, né? O país se reduzia ao litoral, vamos dizer, né? Ninguém vinha aqui, né? Então, houve a ocupação por esses grandes, né? Como é que eles faziam? Eles contratavam o seringueiro, né, que ia tirar lá o látex, né? E tinha uma caderneta, né? Que eles iam fornecendo alimentação. E depois o camarada não tinha nada a receber, né? Só a pagar o dono do seringal. O seringalista morava em Belém, morava em Manaus, né? Isso aqui, toda essa região. Para vocês terem ideia, o Acre, em 1910, por aí, no começo do século passado, era a região que mais produzia borracha. Era uma região, e era uma coisa estratégica, entendeu? Então, a independência até do estado do Acre se deve também a isso, né? Porque os Estados Unidos estavam fazendo um acordo com a Bolívia, né? Para ficar com aquela parte. E aquela parte lá era toda ocupada por brasileiros, né? Os brasileiros, principalmente nordestinos e gaúchos, né? Então, o gaúcho, o Plácido de Castro, é um gaúcho que... Tanto foi assim que só em 1910, 12, quando foi lá feito o Tratado de Petrópolis, né? Feito no Rio Branco, que foi feito o acordo Brasil e Bolívia, que foi resolvida essa questão. Mas a população revoltou-se e não teve nenhum apoio do governo central brasileiro, né? A Revolução Acreana foi feita por eles mesmos, né? Então, a questão da independência do Acre, e isso envolvia toda essa região nossa, né? Somente esse lado para Guajará, para o Acre lá, né?